Olá, bom dia a todos. Hoje trago uma palavra para partilhar. Vou fazer hoje quinta, mas não vou poder. Na semana passada também não deu para fazer mesmo, né? Como os meninos estavam de férias, olha. Mas estou cá para partilhar uma palavra que eu sei que, que muitos têm problema nessa área, é amar os nossos inimigos. Mas antes de começar eu vou orar. E que essa palavra possa também falar aos vossos corações. E como também tem falado o meu coração. Pai amado, eu venho diante da tua santa presença te pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos, por ações e atitudes e pedir para que essa palavra possa, Senhor, tocar nos corações, nos dar discernimento, sabedoria e moldar os nossos corações também. Eu te peço no nome de Jesus que mais almas possam ser alcançadas somente para glorificar o teu nome, Senhor. Tudo o que eu trago aqui, que eu seja em espírito, não em carne, Senhor, e que as pessoas não ignorem essa palavra, que possam refletir e também tentar pôr em prática, tanto elas como todos nós, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus, obrigada por tudo e abençoa com essa palavra todos que vão ouvir, em nome de Jesus, amém. Então eu vou ler Lucas capítulo 6, do verso 27 a 36. Mas a vós que isto ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que os odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam, e ao que te ferir numa face oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado da capa, nem a túnica recusas, e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, lhes fazeis vós também. E se amais aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que o amam, Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizeres bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestares àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, vossos inimigos, fazei bem e emprestais sem nada esperares, e serás grande o vosso galardão. Serei filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sedes, pois, misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso. Então, o que é que essa palavra de Deus nos diz? Que nós devemos amar. A palavra de Deus diz, nós devemos amar os nossos inimigos. Eu sei que é uma área que muitas pessoas têm dificuldade. Mas, quando nós somos em Cristo, Deus, nós conseguimos lembrando daquilo que Jesus fez por nós, entregou a sua vida por nós, Ele passou por tanta, foi entregue à cruz, foi blasfemado, mas ainda assim Ele disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele entregou a sua vida por nós, incondicionalmente, mesmo a gente não merecendo. Então Ele também nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo. Não é amar aqueles que nos fazem bem. Eu sei que muitas das vezes quando nós estamos magoados, a gente tem tendência a desabafar com alguém, mas a gente às vezes fazemos com qual é a intenção do nosso coração, porque Deus conhece a intenção do nosso coração. A gente às vezes fazemos ao mesmo tempo como se fosse vingança, porque estamos com a mágoa e não é certo. Não é certo, por isso é que Deus diz, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Então ele nos ensina que nós devemos ter esse comportamento para a gente orar para aqueles que nos maldizem e orar para aqueles que nos caluniam, que nos acusam. Então Deus nos ensina isso. Ao que te ferir, Ele diz, ao que te ferir numa fase oferece também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recusas. Então, se a pessoa faz o mal, você vai fazer também o mal à pessoa? Não, vais fazer diferente, vais pagar o mal, o bem. Pronto, uns pagam o mal com o bem, né? Então Deus nos ensina a fazer o bem. Não pagar o mal com o mal, mas vais pagar o mal com o bem, é isso. Então nós devemos amar os nossos inimigos, não é só amar as pessoas que nos fazem bem, ou aqueles que nos fazem bem, ou aqueles que nos tratam bem. E esse é que é o grande desafio, né? Que nós temos, mas é o que Deus nos ensina. Assim como Jesus foi o exemplo, quando veio, ele entregou a vida por todos, por os pecadores, todos que, mesmo sendo abandonado, mesmo sendo perseguido, mesmo blasfemado, ainda assim, Ele nos perdoa, nos amou. Então, Ele nos ensina a ser assim, para nós bendizermos aqueles que nos caluniam, para nós orarmos para aqueles que caluniam,
de pagar o mal com o bem, dá ao que te pedir e ao que tomar o que é teu, não tornes a pedir. E é por isso que Deus diz, e na palavra Deus diz, como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, da mesma maneira se lhes fazeis vós também. Então nós não vamos pagar o mal com o bem. Se nos fazem mal, não vamos pagar o mal desculpa, se nós não vamos pagar o mal com o mal, vamos pagar o mal com o bem. Não vamos fazer a mesma coisa ao mesmo nível do mal que a pessoa praticou connosco. Eu vou me vingar, porque nós, quando vamos fazer mal ao outro, quem fica mal somos nós. Estamos a dar brechas para o inimigo. Então, e mesmo ao mesmo tempo, quando estamos magoados, não liberamos o perdão, também é a mesma coisa. Então é isso que Deus nos ensina, que nós devemos amar os nossos inimigos, perdoar, porque sabemos que nós também somos todos falhos e podemos também praticar o bem, mesmo ajudar, mas não esperar nada em troca. Não esperar nada em troca, porque muitas vezes a gente ficamos decepcionados. Eu ajudei tanto essa pessoa, ela está a ser tão ingrata comigo. Não importa, não importa, sabe? O importante que tu estás a fazer sem esperar nada em troca. Não estás a fazer não para ser reconhecido que és boa pessoa, porque ninguém é boa pessoa, somos todos maus. A gente só consegue ser bons quando temos Cristo, quando nós temos Deus. Então, já na natureza, nós já sabemos, né? Então, nós devemos pagar o mal com o bem. Eu sei que quando nos ferem, e a gente tem aquela dificuldade de perdoar, mas não. Nós devemos lembrar que Jesus também nos perdoou, mesmo a gente não merecendo. Mas é assim, Ele nos perdoa, nós também devemos perdoar o próximo. Eu quando digo perdoar, não quero dizer que ou se a pessoa também não se arrependeu e vai continuar a ferir toda hora, claro. Não, tu perdoas, a pessoa perdoa sim, mas não és obrigada a conviver com a pessoa, mas tem que perdoar do coração, orar. Não quer dizer que tem que conviver com a pessoa. Eu perdoei e vou deixá-la me ferir outra vez. Não é isso, claro, né? Não, claro, a gente perdoa, mas a gente vai ter mais aquele cuidado. Então é isso, e se o irmão precisar de ajuda, a gente não vai ignorar, né? Essa pessoa me fez mal, eu não vou ajudar. Não, a gente tem que ajudar o próximo, tem que ajudar. Então é isso que nos ensina, que nós devemos amar o próximo, amar os nossos inimigos, não só aqueles que nos fazem bem, mas também aqueles que nos fazem mal. E não desejar mal também para os nossos inimigos no coração, como eu sei, quando estamos amargurados, a gente pensa cada coisa, mas não dar lugar ao diabo, a gente já sabe, né? Então, o que é que nós devemos fazer? Orar por aqueles que nos caluniam e nos perseguem. Amar mesmo aqueles que nos fazem mal. Não só amar aqueles que nos fazem bem, porque como aqui diz, e se emprestares aqueles que a quem esperais tornar a receber, que a recompensa tereis também. Os pecadores emprestam aos pecadores para tornar a receber outro tanto. Amai vossos inimigos, eu vou ler tudo. Amai vossos inimigos, fazei bens e emprestais sem nada esperar. Será um grande o vosso galardão. Sereis filho do Altíssimo. Por quê? Porque Deus também é bom, Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Mesmo aqueles que não merecem, Deus também é bom para o ingrato. Ele faz o sol nascer sobre os maus e bons, sobre os bons e maus. Então, né? Então é isso que Deus nos ensina. Devemos amar os nossos inimigos e sermos também misericordiosos, benignos, dar a oportunidade também de perdoar, ajudar a pessoa que está, mesmo aquela pessoa que nos fez mal, orar por elas. É isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido que nós devemos amar os nossos inimigos, não amar aqueles que nos perseguem, orar para aqueles que nos maltratam, aqueles que nos caluniam e nos difamam, não desejar mal, mesmo no nosso coração, mesmo sem dizer nada, mesmo no nosso coração, não desejar mal. E porquê? Porque ninguém é perfeito. Nós, na natureza, somos maus, só somos bons com Deus, não existe boa pessoa. Só existe quando nós temos Cristo. Porque quem molda o nosso coração é Jesus, o nosso caráter é Jesus quando nós deixamos. Então, nós devemos amar os nossos inimigos, praticar o bem, a fazer o bem mesmo àqueles que nos fazem mal, não só aqueles que nos fazem bem. E sempre que nós fazemos, é como se nós estivéssemos a fazer a Cristo. Ainda quando estamos a ajudar o próximo, e mesmo aqueles que nos fazem mal. Nós temos que não para amar, mas fazer o bem àqueles não para sermos vistos, mas para sermos, porque assim nós seremos considerados filhos de Deus, seremos filhos do Altíssimo. Se nós seguir o mesmo exemplo de Jesus, ser bom, sermos misericordioso e piedoso. É isso. É isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido essa palavra. É amor aos inimigos e é Lucas 6, de verso 27 a 36.
Que Deus vos abençoe com essa palavra. Espero que tenha falado aos vossos corações, como também tem falado do meu coração, porque nenhum de nós somos perfeitos, mas o que nos ensina fala sempre conosco. E o que eu trago aqui também, que também vem para mim, eu também vou partilhar para os outros, né? Não devemos deixar só para nós. E vamos aprendendo uns com os outros. É isso. Que Deus vos abençoe, que tenham um bom dia na companhia de nosso Senhor Jesus Cristo.